sério. Boa noite, doutor Alexandre Rivera, o senhor que é formado em psicologia, fez mestrado na USP, é supervisor clínico hoje. Muito obrigado por ter vindo mais uma vez. É um grande prazer estar no Movimento Jovem com vocês. É um belo programa. Que bênção, doutor. Obrigado, viu? Doutor, a pergunta, né, foi muito interessante aí no VT. Como saber se eu estou deprimido ou deprimida? Muito fortes, querida. São. Nadi, a juventude, você bem falou, e o programa de vocês é uma prova disso. É um momento de alegria, é um momento de entusiasmo, é um momento de se orientar para a vida, buscar uma carreira, buscar, na verdade, construir uma família, etc. E a depressão é um acidente que acontece na vida da pessoa, que corta a pessoa de forma muitas vezes trágica. Então, sintomas rápidos da depressão: muita culpa, choro, isolamento, a pessoa não quer o contato social, a pessoa passa a ter o sono muitas vezes mal e não querer se alimentar, parece que falta energia, falta motivação para a pessoa agir na vida. Esses são os principais sintomas da depressão. E podemos dizer, doutor, que uma pessoa ela adquire depressão independente da área de sua vida? Pode ser uma infelicidade no trabalho, ou a perda de uma pessoa muito querida. Em qualquer área ela está sujeita a até mesmo uma infelicidade na área sentimental. Isso. Na verdade, a gente precisa fazer a diferença entre depressão e tristeza. A tristeza é normal, ela existe. Se a gente for pensar, Jesus chorou diante da morte de Lázaro. A tristeza te leva a você entrar em contato com seus sentimentos, é positiva para você se rever. E ele toma uma atitude e vai fazer Lázaro renascer. Ou seja, nós, depois de um momento de tristeza, a gente faz uma reavaliação da nossa vida, um balanço e renasce para uma nova vida. Isso é importante. Agora, a depressão não. A depressão, ela te afunda num charco e eu não consigo sair daqui. É verdade, pela ruim. Mas, geralmente, a depressão, ela tem raízes mais profundas na vida da pessoa. Crenças negativas, pensamentos negativos que muitas vezes foram cultuados e cultivados desde a infância. Que coisa, doutor. Então é algo muito sério a ser estudado. Charles, você já teve contato, ou você mesmo talvez já sofreu com isso, e o que você usou para ajudar essa pessoa, até mesmo se ajudar a sair da depressão? Bom, eu me identifico muito com isso porque eu vim de uma depressão. Eu costumo dizer, a depressão, ela faz parte do meu testemunho hoje. Eu costumo dizer que quando eu mais desejei a morte, Jesus chegou com a vida, porque ele me encontrou numa cama desejando a morte. Eu queria morrer de qualquer maneira. Isso porque eu perdi tudo que eu havia conquistado no mundo secular, na vida artística secular. Eu perdi. E com essa ação, comecei a me, com toda a autoridade que Deus me dá. Quando eu desejei a morte, Jesus chegou com a vida. Que bênção, que bênção, Charles, que bênção. Ô, doutor, no caso, o senhor falou alguns sintomas. Eu, estando em depressão ou sabendo que alguém está passando por esse mau momento, um momento realmente muito ruim, quais são as procedências? O que devemos fazer? É muito importante acolher a pessoa, estar com a pessoa, ser presença na vida da pessoa. Cuidado, gente. Depressão não é preguiça. Depressão não é temática. Que está muito irritadinha, é aquela pessoa que não quer muito contato social. Nossa, ele é orgulhoso, parece que está com o rei na barriga. Não é nada disso, bem. Na verdade, a pessoa pode estar num processo depressivo. Depressão quer dizer pressão para baixo. Eu não tenho ânimo. Então, me achegar,
a presença, eu estou com você, vamos procurar um tratamento, vamos tentar sair disso. Essa tua presença, você não imagina... Até mesmo ter cometido suicídio, não é verdade? Sem dúvida. A depressão é um transtorno psicológico, mental, que mata. Muitas vezes é desconsiderado. Isso nem é frescura, é bobagem. Não, não é. Depressão mata. Outra coisa que a gente precisa retirar, o teu programa presta um serviço maravilhoso dando esse espaço. Essa ideia. Quem quer se matar não avisa. Errado. Pensamento errado. Errado. A pessoa avisa sim, porque ela tem um conflito dentro dela. Um lado dela não quer a morte. Outro lado está querendo, não é bem a morte, ela quer sair de uma situação que ela está sufocando e ela não sabe como sair e no desespero passa isso. Então, quando você tiver o teu namorado, um filho, olha, eu estou sério, busque ajuda. Sinal de alerta, né, doutor? Exato. Doutora, só para complementar, e muitas vezes a pessoa que que quer morrer, ela tem medo da morte, né? A verdade é essa, né? Exatamente. Muitas vezes ela está naquele auge de sofrimento e naquele momento intempestivo, porque a depressão produz uma dor na alma extremamente intensa, asfixiante. Por isso que a gente precisa transmitir para quem está em depressão nesse instante, querido, isto que você está sentindo agora te dá a nítida impressão de que nunca mais vai passar, que nunca mais você vai se libertar, mas isso é uma ilusão da tua mente, tem alterações químicas presentes. Na verdade, querido, isso vai passar, você vai superar, mas isso é uma ilusão mental. E quando você está sobre essa ilusão mental, você muitas vezes toma uma atitude muito trágica, muito desagradável. Então, dê chance a você. Procure ajuda, procure tratamento, e você com certeza vai sair. 3 formas são importantíssimas. O tratamento psicológico, o tratamento médico, e se você é uma pessoa de fé, a tua fé, como você disse há pouco, a fé, muitas vezes a religiosidade, nos ajuda a renovar as nossas crenças. E vencer essas barreiras. Visão sobre a vida. E você sabe que crença gera pensamento, e pensamento gera emoção. Então, se, por exemplo, eu começar a pensar coisas negativas, vai produzir emoções de tristeza, de medo, etc. Então, renovar os pensamentos. Tenho 2 perguntas já em cima para o senhor, doutor. No caso, depressão tem acontecido muito no meio jovem, que é a primeira. E a segunda, depressão é algo hereditário? Isso, eu acho que sim. A depressão, embora a depressão ela atinge desde a infância, nós temos a depressão infantil, atinge na adolescência, atinge na vida adulta, na terceira idade, atinge em todas as faixas. Mas eu concordo com você que a depressão tem atingido consideravelmente os jovens. Eu acho que nós temos banalizado muito a vida. A vida tem ficado de uma forma banal, nós estamos perdendo a vida. Esvaziamento, quer dizer, ele vai pelos interesses afetivos mais profundos, onde tudo fica muito superficial, desde a sexualidade, desde o prazer imediato. Você sabe muito bem que nós vivemos numa sociedade hedonista. Ela quer te dar prazer a qualquer custo, não importa o preço, mesmo que ela passe por seus valores, da sua dignidade, da sua honra, de tudo. Então você se esvazia. Você tem aquele prazer imediato, que pode ser com a droga, com a promiscuidade, com qualquer coisa. Né? E depois você está vazio. Você não tem algo maior na tua vida. E essa ausência de um sentido maior, ela vai gerar em você, claro, no futuro, muito sofrimento. Nós temos um grande autor da psicologia, o Viktor Frankl, que foi um judeu que fez um trabalho, ficou preso em campo de concentração nazista, e o Frankl, ele dizia o tempo inteiro, o ser humano precisa dar um sentido para a sua vida, não tem outro jeito.
E se você não conseguir pôr sentido na tua vida, algo mais profundo, você vai esvaziando, 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 e você vai chegar num nada. E o senhor acredita que a depressão é algo hereditário ou não? Eu creio que as pesquisas parecem... Muitas vezes, não podemos negar, por exemplo, que a falta de vitamina B pode produzir estados depressivos. Nós não podemos negar que a diabetes pode produzir efeitos depressivos. Nós não podemos negar, cuidado, às vezes você tem em casa uma menina que está ganhando muito peso, uma menina que tem algumas alterações endocrinológicas, ou um menino também, não só a menina, pode estar com hipotiroidismo. O hipotiroidismo predispõe à depressão. Então, há algumas condições físicas, hormonais, que vão te predispor, associado a esse esvaziamento, associado a pensamentos negativistas, pessimistas, nós temos aí uma mistura explosiva do surgimento da depressão. Os jovens, a gente tem muitos papais, mamães nos assistindo agora, que dependendo da música que ela costuma ouvir, que ela vai se adaptando, aquela canção, dependendo da sua letra, dependendo do que contém ali, pode afundar ainda mais a vida dela e cada vez levá-la mais à depressão, Adriana? Olha, sinceridade, eu sou muito seletiva naquilo que eu escuto, sabe? Zé, eu procuro muito saber o que eu escuto, principalmente as músicas em outras línguas, porque eu acredito sim que influencia. Né? E, doutor, você comprova o que a Adriana acabou de falar? Sem dúvida, sem dúvida. Olha, a abordagem hoje terapêutica nos Estados Unidos que mais cresce, que mais pesquisa nós temos, é a terapia cognitiva comportamental. Os estudos da terapia cognitiva, eles dizem o seguinte: crenças geram pensamentos e pensamentos geram emoções. Para você melhorar a tua emoção... Você falou, então, vamos lá, só para a gente crenças. Crença, por exemplo, eu tenho uma crença que me foi passada lá na minha família. Você é incapaz, nós nunca conseguimos, não adianta. Naquilo que você acredita, né? Eu acredito nisso. De repente eu perco, a garota perde lá o namorado dela. Na hora desaba aqueles pensamentos: eu não serei amada por ninguém, eu não consigo ter namorado, a minha vida não vai em frente. Isso nós chamamos de PANS, pensamentos automáticos negativos. É uma chuva. Quando eles vêm, desencadeia o quê? Tristeza, a vida acabou, não tem saída, eu quero morrer, etc. Mas é a emoção. Isso. Tá. E você disse muito bem, querida, que muitas músicas, inclusive na MPB, isso é uma realidade, não que eu não goste, tem grandes cantores e compositores, mas muitas músicas são indutoras de estados depressivos. Nós sabemos disso. Olha, na infância, por exemplo, atirei o pau no gato, mas o gato não morreu. Isso é depressivo, gente. A pessoa não tem ideia o que ela E a gente canta isso desde criança. Boi preto, a menina não tem medo, pega essa menina não tem medo de careta. Imagina isso, cantar pra uma criança. Não parece mais estranho para um consciente, não é? Músicas, por exemplo, de que a vida não tem saída, eu não serei mais amada, é melhor eu beber todas, acabou a garçom nessa mesa de bar, entre outras. Não é? Deixa eu só atender. Jaqueline, boa noite. Boa noite. Jaqueline, obrigado por ter esperado. Você fala de onde, Jaqueline? Eu falo de Serra Talhada, Pernambuco. Ô, Pernambuco! Bênção de Deus! Você tem gostado do movimento jovem? Está gostando do Tribuna de hoje? Estou gostando, é a primeira vez que eu estou assistindo. Ô, bênção de Deus! Que possa ser a primeira de muitas, em nome de Jesus. Jaqueline, fica à vontade, o espaço é seu. Boa noite, psicóloga. Eu queria perguntar se quem tem depressão, assim, que quando ela se cura, se a depressão pode... Ela perguntou, doutor, ela pode voltar. Jaqueline, Deus abençoe, o doutor vai responder, viu?
Sim, querida, a depressão pode ter uma recaída, O importante é você começar um trabalho de higiene mental. Que nós estamos dando um exemplo aqui na área da música, na área dos pensamentos. Você renovar a tua visão. Você se monitorar se a tua mente está indo para pessimismo, etc. Lembre-se de uma coisa. Muitas vezes nós sofremos muito mais na vida com a nossa imaginação do que efetivamente com o que aconteceu conosco. Às vezes nós exageramos muito, às vezes nós procuramos muito o que nos falta, o que não está bom na nossa vida. E não olhamos quantas coisas positivas, quantas bênçãos nós temos na nossa vida. Procura olhar o que você tem de bom, procura olhar o que as pessoas que estão do teu lado têm de positivo. Reforça o positivo. E, cuidado, hein? Higiene mental. Isso é fundamental. Libere-se dos pensamentos negativos e pessimistas. Que Deus abençoe a vida da Jaqueline que fez essa pergunta. Nós temos pergunta da Lapa. Quem é? Andressa. Não, quem é? Qual é o seu nome, querida? Rebeca, né? Rebeca, fica à vontade, viu? Então, eu queria fazer a pergunta que assim, eu tenho um amigo que ele se acha muito feio, muito feio. Aí ele não gosta de tirar foto, não gosta de sair com a gente, mal gosta de treinar. Isso também é um tipo de depressão. Querida, você prova que está acompanhando o nosso programa de uma forma extraordinária. Você está falando que os pesquisadores mais modernos falam no campo da depressão. Depressão está ligado à autoestima. Isso mesmo, você está certa. Quer dizer, quando eu começo a me autodepreciar, me desmerecer, me desvalorizar, esse é um profundo indutor de depressão. Por isso nós precisamos procurar garimpar qualidades em nós. Por isso que você precisa, na verdade, desenterrar os seus talentos, ver os seus valores dentro de você. Isso, essa diferença na sua vida e não entra em depressão. E o seu amigo, diga a ele, vamos ver o lado positivo de você. Para de falar só do negativo. Cadê as suas coisas positivas? Doutor, as qualidades, mas o senhor, não sei se é isso, mas garimpar. Sem dúvida, sem dúvida. Por exemplo, nós precisamos saber na vida até onde a gente dá pé, não é, querido? Se eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu já tenho uma tendência à depressão. Eu tenho lá as minhas dificuldades. Eu sei que eu não aguento e eu vou começar a me relacionar com pessoas que também estão numa de depressão, eu afundo junto. Porque eu preciso ter um discernimento até onde eu tenho estrutura para ajudar aquela pessoa a sair daquele momento difícil, ou até onde eu vou no charco com ela e eu me contamino. Porque, na verdade... A depressão pega, né? Sem dúvida. Que nem gripe. Isso mesmo, é o que você falou da música agora há pouco. A gente também vai se contaminando. É uma contaminação por ideias negativas, pensamentos negativos. Então, atenção, discernimento. E a juventude é uma coisa curiosa. Mas nós sabemos que na juventude nós somos muito onipotentes. Todos nós já fomos. Vocês sabem disso. E às vezes a gente acha que consegue dar nó em pingo d'água. E não consegue. Não, papai, não tem problema, mamãe. Eu namoro com fulano, eu sou amiga do ciclano. Não vai ter problema, eu dou conta. Ele está usando droga na minha frente, mas eu não me drogo. Eu não vou entrar numa dessa. Cuidado, que nós não somos Deus. Deus é Ele. Nós somos humanos. Doutor, é igual no mar, não é? A pessoa ela vai indo pro mar, ela vai entrando, não, dá pé, tá tranquilo. É isso, doutor? Quando vê a hora super-homem, né? A fase super-homem da Mulher Maravilha, né? É exatamente. Pensa que a gente se sente assim. Doutor Alexandre, a Denara do Twitter, ela quer saber se o relacionamento dela pode levá-la a uma depressão. Então, eu acho, Adenara, que você precisa questionar. O bom relacionamento é aquele que te faz bem, querida. É aquele que te leva para frente. Para que
quê? Olha, a juventude é um momento maravilhoso. Você tem uma série de tarefas que você precisa rapidamente vencer. Você gosta de trabalhar, você precisa, na verdade, formar valores importantes na tua vida, para que nos dias de tempestade você tenha força para ir para diante. Você precisa, na verdade, ter um companheiro do lado, uma companheira, no caso do rapaz, do lado, para dar força. Então, se o teu namoro está indo nessa direção de progresso, nessa direção de sucesso, eu diria, uma relação bem-sucedida, abraça esse companheiro. Claro que a perfeição não é autocrítica. Quando você, a não gostar de você, a instalar conflitivas profundas na sua família, se você começa a sentir que a vida não vale a pena, se culpar, abra o farol amarelo, alerta. Repense essa relação. Ô, Adriana, você tem um assunto muito importante a abordar. É verdade. Há 8 anos atrás eu fui diagnosticada com síndrome do pânico, doutor. Sim. E foi uma fase assim muito difícil. E eu gostaria de estar aqui da síndrome do pânico, eu fui pesquisar muito, né? Porque a gente faz aquele batalhão de exames e nada acontece, né? É coração, é pulmão, a gente vê tudo, né? E não dá nada. E as pessoas olham para você e falam, isso é tirimelique, isso é frescura. E te julgam, né? Porque tem a ver, não dá nada os exames, sangue, nada, não dá nada, né? É verdade. E O transtorno do pânico, a síndrome do pânico... tem a ver com depressão, não tem? Isso. Na verdade, o transtorno do pânico é um transtorno que ele produz uma descompensação do corpo. O coração acelera, a mão treme, eu transpiro bastante, é um pavor. Na hora, parece que aquilo nunca mais vai passar, eu entro em desespero, sinto tontura, pressão no peito. Eu chegava a desmaiar. Quer dizer, é uma angústia, isso. E a gente, a princípio, quando vê essa desregulação no corpo, que a gente está jogando muita adrenalina, a gente acha que está tendo um infarto, que vai morrer, vou ter um AVC. Na verdade, não é nada disso. Na verdade, é uma ansiedade muito alta. Só que como eu não estou conseguindo aprender a controlar essa ansiedade alta, ela está me dominando, eu estou catastrofizando tudo na minha vida, é terrível, eu não vou suportar, eu não vou aguentar. Como eu estou nesse processo intenso e eu não consigo sair, eu não consigo entender o que é isso, eu começo a deprimir. Então você está certa, tem uma relação. Aí eu começo a entrar em depressão, vou lá... Isso daqui não é minha, esse daqui. Isso daqui tava tudo com a Marina que me trouxe, isso daqui tava tudo com a Marina, tava morrendo. Eu não consigo mudar. O que é isso? Foi muito difícil para mim, por exemplo, aos lugares que eu tinha as crises de pânico, por exemplo, de cinema. Até a dificuldade eu sinto. Olha, você está dando a grande dica para as pessoas, e é o que os estudiosos falam. Enfrentamento. Porque o transtorno do pânico, ele acaba gerando um efeito secundário chamado agorafobia. Eu começo a ter medo de sair de casa, eu começo a ter medo de ir no cinema, eu começo a ter medo de ir no shopping. E ficar no banheiro sozinho, por exemplo. Isso mesmo. E como que a gente vence o medo? Enfrentando. Andar de avião. Então, por exemplo, imagina aí fazer um show sozinho. Se você conseguisse dizer para esses sintomas da adrenalina que estão vindo, ansiedade, coração dispara, querido, pode. Eu sei que é para me proteger, sentindo nada, você isso, clínica, que é muito praticado nos Estados Unidos, é isso. Você chama o sintoma da ansiedade, do transtorno do pânico. Aí ele dizia assim, você fura a bolha, porque aí para. Porque o medo, ele é retroalimentado pelo medo. Eu começo a entrar em ansiedade, começo a ter taquicardia, aí eu fico com medo da taquicardia, mais taquicardia, porque eu não quero mais adrenalina. Mas, doutor, até eu descobrir essa técnica, eu passei por tanto psiquiatra, por tanto psicólogo, tomei um tanto de remédio, fiquei toda inchada, engordei, fiquei transfigurada na cama, e foram 4 anos de tratamento, eu perdi o trabalho, tive que deixar tudo, sabe assim? Foi uma coisa terrível, até entender esse procedimento, esse processo que eu tinha que enfrentar,
e entender a mente, a química que acontecia. Exatamente. Nossa, foi um processo muito doloroso. Eu sei que existe muita gente dentro da igreja, nossos irmãos que estão nos assistindo, eu sei que tem muita gente passando por isso, né? Mas esse teu depoimento... Não fala pra ninguém porque tem medo de se expor. Mas esse teu depoimento foi maravilhoso, porque você está mostrando é mais difícil. Que você pode dar a volta por cima Sim. e se tornar uma extraordinária cantora que Aleluia. Olha, infelizmente, o doutor está passando dificuldade por esse problema para conversar com o senhor. Então, nós temos um site, que nesse site você vai encontrar todo esse material. Tem inclusive um vídeo. Mas companhias, entendeu? Eu nunca vi o Léo namorando. Que foi feito aqui na própria RIT, no nosso programa sobre transtorno da pânico, com a Jaque. capturado, e que eu acho que tem ajudado muita gente. A Jaque fez a entrevista, uma excelente apresentadora. Ou com muito O doutor falou algo muito interessante.